Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, do verso 36 a 43. O texto diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Agora sim é para acabar. É para acabar porque a última reflexão não foi concluída. E eu fiz isso de propósito. Eu decidi dividi-la em 2 partes. A primeira parte, anterior, que foi realizada nessa última segunda-feira, ela deu, digamos assim, uma introdução. A ideia, a proposta era introduzir essa reflexão de 2 partes. A introdução foi feita e naquela ocasião eu falei um pouco a respeito da teodiceia, da realidade do mal e da presença e da realidade da existência de um Deus bom e todo-poderoso. Embora nós não saibamos necessariamente conciliar essas 2 realidades, isso não significa que nem o mal e nem Deus não existam. Eles existem. E nós, por isso, podemos afirmar com toda certeza que, mesmo com todas as aflições que nós podemos identificar na história, Deus existe, é todo-poderoso, é bom, e nós falamos um pouco a respeito das razões do mal estar por aí. Uma delas é porque o homem se rebelou contra Deus e essa rebelião levou o mundo inteiro à aflição, a uma condição de maldição. E isso por si só abriu a porta para a experiência da dor, do sofrimento, da aflição. Além disso, não há inocentes aqui neste mundo. Todos são pecadores. Então, pecadores sofrem. Não só por conta da ação de terceiros, mas sofrem também por constituição humana, porque o nosso corpo, depois da queda, ele é sujeito à corrupção, à degradação, à deterioração. E isso, por si só, já é um sofrimento. Falamos também que Deus ele se compadece dos sofredores, ele usa o sofrimento para a sua própria glória e ele estabeleceu um dia desconhecido para nós, mas conhecido para ele, em que todo mal será extinto da vida daqueles que depositaram a sua fé em Jesus. Então, nossa reflexão, a última, ela terminou aí. Agora nós vamos dar sequência a ela, porque o texto, como você deve ter percebido, ele agora sim ele vai ser concluído. A reflexão anterior lidou com um quadro. Há uma mulher, uma discípula de Cristo, dedicada à prática de boas obras e ao dar esmolas, que adoece e morre. E esse é o quadro que pintamos na última reflexão. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que pessoas próximas a Dorcas ou a Tabita souberam que Pedro estava nas imediações, estava numa cidade próxima. Então, esses discípulos enviaram 2 homens para que chamassem Pedro e Pedro veio. Obviamente, havia uma expectativa de que Pedro fosse utilizado para que aquela situação de Tabita fosse revertida. E foi o que aconteceu. Ele chegou ali,
foi levado para o andar superior, encontrou com as viúvas que choravam, que tinham as roupas que foram feitas por Tabita na época em que ela ainda estava viva. Então Pedro pede para que todos saiam dali, ele entra naquele ambiente, ele se ajoelha, ele ora e clama ao Senhor, dirigindo àquela mulher uma palavra: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, viu Pedro e com a ajuda dele ela se levantou. O milagre aconteceu. A glória de Deus se manifestou na vida de Tabita. Agora não nos enganemos, porque embora aquela mulher tivesse sido ressuscitada, fosse alvo e tivesse experimentado um tremendo, um maravilhoso milagre, ela voltou a morrer. Ela voltou a morrer. Então, a operação daquele milagre não eliminou que outros sofrimentos, que outras aflições fossem experimentadas por ela. Não. Aquela foi, sim, um sofrimento fatal que foi revertido, uma morte que foi revertida em vida, pela operação poderosa de Deus, por intermédio do seu apóstolo Pedro. Mas ela, um tempo depois, certamente morreu. Então, isso deve nos ensinar que a supervalorização de milagres dessa natureza é um tanto quanto vazia, porque por mais que o milagre aconteça, nós ainda continuaremos expostos aos sofrimentos, ainda passíveis de sofrer, de ter aflições e de, no final, padecermos com isso. O milagre para o qual se deve dar atenção, o milagre que deve ser valorizado, o milagre que deve ser exaltado é o milagre da salvação, que foi experimentado por muitos daqueles que viviam em Jope. O texto diz, ali no versículo 42, este fato, ou seja, o milagre que aconteceu na vida de Tabita, se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos, mas não todos, muitos creram no Senhor. Não creram no milagre, não creram em Pedro, creram no Senhor. Esse milagre é aquele que deve ser exaltado, para o qual se deve dar atenção. O milagre da salvação. Por quê? Porque esse milagre, ele é definitivo, inalterável, eterno. É algo que garante para nós uma realidade que não será mais alterada. Então, por conta disso, devemos dar mais atenção a esse milagre, o milagre da salvação, do que o milagre da cura física. Em segundo lugar, eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe muito importante. Você deve se lembrar que Lucas, ele começou a escrever, na verdade ele escreveu esse livro, afirmando, relatando tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, com essas palavras, Lucas estava indicando que no seu livro ele ia relatar, ele ia descrever aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Só que nesse caso, por meio do seu Espírito Santo, usando os seus discípulos. E aí, o que acontece? Acontece que os seus discípulos, os apóstolos, eles reproduzem as ações do Senhor Jesus. Então, esse relato aqui, do final do capítulo 9, é muito parecido com o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, quando Lucas ele relata a morte da filha do dirigente da sinagoga chamado Jairo. A filha dele morreu. E o que aconteceu?
o Senhor Jesus vai ao quarto, ora pelaquela menina e ela, pelo poder de Cristo, é ressuscitada. Aqui nós vemos algo muito parecido, só que quem está atuando é Cristo por meio do seu apóstolo Pedro. Com isso, então, Lucas está indicando que os ensinos de Jesus e aquilo que Jesus começou a fazer estão tendo continuidade por meio dos seus apóstolos. Com isso tudo, nós podemos nos concentrar, como disse, naquilo que de fato tem maior valor. Devemos valorizar a nossa salvação em Cristo. Devemos nos alegrar nisso. Se nós já experimentamos a salvação por meio da fé, que nos foi dada pela graça, nós devemos então exultar no Senhor, sermos profundamente agradecidos a Ele e não só darmos atenção a essa salvação, a esse maravilhoso milagre, mas devemos também chamar a atenção de outros para que olhem para essa realidade, para esse milagre e desejem passar por ele. E uma segunda palavra diz respeito ao fato de que o Senhor Jesus continuou realizando a sua obra e o seu ensino por meio dos seus apóstolos e ao longo da história tem feito isso por meio da sua igreja, da qual você e eu fazemos parte. Isso significa que nós hoje ainda podemos ser usados pelo Senhor para a transmissão do Evangelho, para que pessoas tenham contato com o milagre da salvação. Já imaginou? Olha só que maravilha é nós sermos instrumentos de Cristo para a continuidade das suas obras, das suas ações aqui no mundo, para o anúncio e para o estabelecimento num dia que está definido no porvir, definitivo do seu reino. Que nós nos envolvamos com isso, com muita alegria, com muita disposição, com muita exultação, porque é um baita de um privilégio sermos chamados para sermos continuadores da obra do Senhor Jesus. É isso aí. Acabou. Deus abençoe, irmãos, e que todos nós vivamos para a glória de Jesus, o nosso Senhor.